Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Alexandre Fernandes. Nós estamos aprofundando sobre a nossa fé cristã católica, o catecismo, fazendo ecoar a palavra de Deus. E se você tem gostado, partilhe com outras pessoas. Já fizemos 13 encontros, esse é o 14º. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição da carne e a vida eterna. Olá, meus queridos filhos e filhas espirituais. Espero que estejam bem e em paz. Hoje vamos falar sobre a ressurreição da carne e a vida eterna. Parece clichê dizer isso, mas a única certeza que temos é a da nossa morte. Alguns vivem uma vida curta, outros uma vida longa. Independente do tempo nessa terra, devemos buscar a Deus com o coração aberto, aprendendo a amá-lo, para que na passagem desta vida o encontremos e nos alegremos com Ele na eternidade. Do contrário, Ele não nos condenará, mas nós é que seremos incapazes de reconhecê-lo e amá-lo. A nossa fé nos ensina sobre a ressurreição da carne e a vida eterna. Não nascemos para ter um fim biológico e pronto. Nascemos para viver. Dentro de nós há um impulso de vida e uma vida em abundância, que se derrama para além dos horizontes que podemos imaginar. Vai até a eternidade. O Catecismo da Igreja Católica ensina que no momento da nossa morte passamos por um juízo particular. Nós não vamos a um lugar para sermos julgados. Nós tomamos a dimensão daquilo que realizamos na nossa vida. Basta ler a carta aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 27. Leia para que você tome a dimensão disso. Precisamos tomar cuidado com este termo juízo. Para a igreja primitiva, o julgamento de Deus era o julgamento da misericórdia. Com o tempo, a ideia de juízo foi se aproximando com a concepção de um tribunal, onde ficaremos em silêncio enquanto apontam nossos erros. Mas não é este o juízo particular que a igreja fala. Nós passaremos pelo juízo do amor. Nossa vida será revisitada a partir de nossa opção fundamental. Se durante a vida escolhemos trilhar o caminho do amor, ele será o nosso fim eterno. Se não, não conseguiremos amar aquilo que não conhecemos. Por isso, a frustração eterna. E o que acontece depois? Se optamos por Deus, viveremos eternamente na comunhão dos santos ao lado dele. Mas não pense com os parâmetros humanos. Não estamos falando de um céu imaginário. Não há tempo nem espaço. Seremos consumidos pelo amor divino, num estado de graça e saciedade inimagináveis. Qualquer tentativa de descrição do céu seria um fracasso. Como o livro do Apocalipse diz, será uma realidade que olho algum jamais viu. Se nossa vida não foi pautada no amor, mas por livre decisão, conscientes da negação que fizemos a Deus, nosso destino final não poderá ser viver em comunhão com Ele. O inferno é o lugar da negação de Deus. Como o escuro é a ausência da luz e o frio a ausência do calor, o inferno é a ausência de Deus. Se o céu é a alegria e a realização plena do ser humano, o inferno é a tristeza eterna, é a sua frustração. Vale dizer novamente, Deus não nos condena, somos livres para escolher nosso caminho. Porém, além do juízo particular, há ainda o juízo universal. Neste segundo juízo, se cumprirá a promessa de Jesus que um dia voltaria. Como é possível ver em diversas passagens do Evangelho. Aqui serão estabelecidos o novo céu e a nova terra, nos quais Deus será tudo em todos. No começo do cristianismo, as comunidades pensavam que esse juízo universal, com a volta de Jesus, seria em breve. Em algumas cartas de São Paulo, vemos algumas orientações que mostram como alguns cristãos nem sequer queriam trabalhar, pois já estavam esperando a volta do Senhor.
Há ainda outras passagens que São Paulo orienta, até mesmo sobre o casamento, dizendo que seria bom que todos ficassem solteiros e castos, como ele. Afinal de contas, Jesus já estava para chegar. Porém, o tempo passou e a segunda volta de Jesus não aconteceu. Não sabemos de fato, como disse Jesus, o dia e a hora. Devemos levar sempre nossa vida com responsabilidade, procurando viver em tudo à vontade de Deus, e não correremos o risco de sermos surpreendidos com a segunda vinda de Jesus. Todas essas realidades de que falamos nesta catequese são formas que a Igreja compreendeu a revelação nas Escrituras. Mas precisamos admitir que a nossa linguagem, a nossa razão é insuficiente para dizer com precisão tudo o que se dará com a nossa morte. De uma coisa temos certeza: a ressurreição e a vida eterna nos espera, como nos provou Jesus ao ressuscitar no terceiro dia e aparecer aos apóstolos. Enquanto isso não se dá, devemos amar a Deus e demonstrar este amor através de nossas boas obras. Queria finalizar essa catequese com uma comparação muito pertinente. Por mais que falemos de esperança, todos temos muita dificuldade de encarar a morte de uma pessoa querida. Sofremos a perda e muitas vezes o luto se prolonga por muito tempo. Mas pensemos que a morte é como o parto de irmãos gêmeos. Os dois no útero da mãe sentem-se confortáveis e protegidos. Eles estão sempre unidos e nada parece os atingir. Mas num instante acontece o parto. Imagine a confusão e a dor do filho que não nasce primeiro. Seu irmão foi tirado dele e foi para qualquer lugar que para eles é desconhecido. Por mais que ele tenha a segurança e o calor do útero, ele se sente só e abandonado. E ao mesmo tempo com muito medo de que também aconteça algo com ele. Mas, como é um parto de irmãos gêmeos, ele nascerá em seguida. Do lado de fora há um mundo cheio de luzes e de cores que até então eram inimagináveis. Há uma música do Padre Zezinho que diz que o primeiro olhar mais bonito desse mundo é do bebê olhando a mãe apaixonada. Pense, é com esse mesmo amor que um dia veremos o olhar apaixonado de Deus a nos contemplar. Que coisa mais linda! Volte nesse texto, o escute mais uma vez e nós nos encontraremos no próximo encontro e nós vamos falar sobre os 2 grandes mandamentos. Fiquem com Deus.